Boa noite para vocês. Misericórdia. Um gato miou aqui, o outro lado, do outro lado. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa noite, algo que eu acho que é recorrente, que faz parte da minha, faz parte da sua vida e vai fazer parte em muitos períodos. Talvez esteja fazendo parte da sua vida nesse exato momento ou não. Eu quero falar sobre desanimar, sobre o desânimo. Mas eu quero falar como a gente pode vencer o desânimo. E eu gostaria de convidar você. Hoje você não vai precisar abrir a sua Bíblia, tá? Então você não precisa abrir a sua Bíblia. Você vai acompanhar no telão aí, porque eu quero ler um texto da Palavra de Deus, uma história bem conhecida, mas eu não vou ler todo o texto porque é muito comprido. Então eu vou pegar alguns textos, vou ficar pulando ali, para você não se perder aí na leitura. Você acompanha aqui no telão. Você que está em casa também. Diz assim, é lá em Números, tá? O capítulo 13, o verso 1, diz assim: E o Senhor disse a Moisés... Vocês estão conseguindo ler? O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés o enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Aí vamos pular lá para o 26, diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são muito fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Pula para o 30. Então Caleb, que era um desses que tinha sido enviado, disse assim, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. É uma história bem conhecida. Moisés chega próximo à terra prometida, a terra que Deus disse para ele que iria usar a vida dele para livrar o povo do Egito e levar até uma terra que Deus tinha prometido para eles. Eles chegam perto dessa terra e Deus fala para Moisés: pega 12 homens, um de cada tribo, 12 homens de confiança sua, e manda ir espiar a terra, manda eles ficar lá, entrarem lá, conhecerem como é que é o povo, como é que é a terra. Essa é a terra que eu vou dar para vocês. Vocês vão ter essa terra. Mas entrem lá para vocês conhecerem, para saber qual estratégia precisarão usar contra aquele povo. E esses homens foram e ficaram 40 dias lá. Às vezes a gente acha que eles ficaram olhando assim, tipo, em cima da montanha, olhando com binóculo. Não, eles entraram na terra, passaram, comeram algumas coisas, conversaram com algumas pessoas. Estavam ali, que nem a gente vê esses filmes antigos assim. As pessoas entravam na cidade e ninguém sabia que eles eram espias ou que eram pessoas que poderiam fazer mal. E eles ficaram ali 40 dias, voltaram para Moisés e disseram assim, ó, realmente a terra é como Deus falou, é uma terra boa. Ela emana leite, ela emana mel, está aqui, ó. E eles trouxeram, a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva que teve que 2 homens carregar. Eles tiveram que amarrar e 2 homens carregaram porque era um cacho de uva enorme. Eles voltaram e falaram: a terra é muito boa, mas é impossível de a gente entrar lá.
Porque primeiro que a cidade é muito fortificada. Segundo que os caras que moram lá, meu Deus. E outra, tem descendente de Enaque lá também. Os descendentes de Enaque eram gigantes. Era que nem o pastor Gilberto, assim, de 2 metros para cima. Os caras são uns monstros. Não tem como, é impossível. A terra é até boa, mas não dá. Não tem como entrar. E Caleb, que era um dos 12 que tinha ido, na hora que eles começaram a falar isso, eles disseram, só um pouquinho, cala a boca aí de vocês. Vamos entrar, porque Deus disse que é nossa. Se Deus falou que é nossa, a gente vai entrar. Vocês conhecem, dos 12, 2, Caleb e Josué, concordaram com isso, em dizer, não, realmente, é difícil, mas Deus disse, a gente vai e vamos ir. E os 10 disseram que não. E aqueles 10 contagiaram o povo todo, que o versículo termina dizendo que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. 2 milhões de pessoas aproximadamente começaram a chorar, apavorados, dizendo, se ferramos, saímos do Egito, agora na hora de entrar na terra não dá para entrar, porque é impossível. E o que tudo isso tem a ver com o que eu quero falar hoje? Nessa pandemia, gente, que a gente passou, todos nós, em algum momento, a gente teve algum momento de desânimo, que a gente desanimou. Alguma coisa nos desanimou em alguma, sei lá. Tá desanimado que você estava desempregado, veio a pandemia, aí sim, piorou tudo. Estava solteiro, veio a pandemia, isolamento. Já não conseguia antes, vendo um monte de gente na igreja, meu. Agora, não vejo todo mundo online, vou morrer solteiro. Desanimou. Achou que ia ser promovido no trabalho, veio a pandemia e quebrou a empresa que você estava por causa do lockdown. Desanimou. Várias coisas aconteceram na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa fé. Fechou a igreja, não estou mais indo na igreja, não estou congregando, não estou indo, desanimei. O desânimo ele veio, e eu tenho certeza que se você parar para pensar, em algum momento, se você não está desanimado hoje, você desanimou em alguma área da sua vida. Estou meio desanimado com isso aí mesmo. E se o desânimo ele fosse uma pessoa, essa pessoa teria como profissão aquele vendedor chato, que, sabe aquele cara que fica insistindo, te importunando toda hora, tentando te convencer a levar aquilo ali, a comprar aquela coisa, a assumir aquilo que ele está tentando te oferecer. Porque uma hora a gente está bem, daí uma hora a gente desanima. Aí passa um tempo, a gente se anima e aí daqui a pouco, determinada situação, circunstância, a gente desanima de novo. E a verdade é que o desânimo, eu não quero espiritualizar tudo aqui, mas o desânimo é uma ferramenta que o diabo se aproveita para colocar na nossa cabeça que é verdade, tu não vai conseguir mesmo. Eu já desisti, eu já ouvi de gente assim, eu já desisti, vou morrer solteiro. Não, acho que o que Deus quer para mim, ainda bota na conta de Deus, Deus quer para mim é ficar solteiro. Não, as coisas estão tão difíceis, as coisas são tão difíceis. Essa crise, eu acho melhor eu nem tentar, ou eu desistir, porque não dá. Ou, não, eu vou fazer para quê? Não vai dar certo. O diabo aproveita a situação para colocar na nossa cabeça. Esse cara já está meio desanimado, eu vou pegar e vou acarcar, vou terminar com ele mesmo. Vou fazer ele se enfiar num poço. E eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que você precisa entender a respeito do desânimo. A primeira delas é que o desânimo, ele é universal, gente. Ele bate na porta, ele atinge a pessoa que é bem-humorada, a pessoa que é alegre, aquela pessoa que... Ela não atinge só aquele cara que é meio depressivo, aquele cara que é mais fechado, introspectivo. Não. Ele atinge o rico e ele atinge o pobre. Ele atinge até o Neymar, que tem um monte de dinheiro. Tu pensa esse cara não. Esse cara vai fazer mais do que fazer, meu. Ele atinge desde o mais rico até o mais pobre. Ele atinge aquele que está de bem com a vida e aquele que está tudo errado. O desânimo ele é universal, ele atinge
todas as pessoas, em todas as esferas e em qualquer circunstância. O desânimo também é recorrente. E foi o que eu falei ali. O fato de você não estar desanimado hoje, no período que você vive, que você agora está animado, não significa que daqui a um tempo você não vai andar desanimado novamente. Que você vai estar meio para baixo, meio pensando em desistir, pensando em largar aquilo que você estava tão animado há um tempo atrás. O desânimo, ele também é recorrente. E o desânimo, e que talvez seja o pior, ele é contagioso. O desânimo, ele é contagioso. E é muito mais fácil, vocês vão de concordar comigo, um desanimar uma pessoa que está animada, do que um animado animar aquele que está desanimado. Eu não sei se você já passou, não é? A Alice diz que não é. Eu já passei por isso, eu não sei você, que você chega, o cara está desanimado, vou dar um gás nele lá, meu. E aí, meu? Como é que tá? Tá meio ruim. Não, meu, mas não, vamos assim, ó, vamos lá, tamo junto. E vamos fazer isso. Não, meu, mas eu não quero. Não, meu, vamos lá, tu vai conseguir, meu, vamos lá. Não, vem andar com a gente, meu. Tu vai andar com a gente, tu vai ver que tu vai melhorar. Não, mas vem com a gente, anda no nosso grupo. Não, mas... então vai te esconder então, meu. Daí tu já te revolta e tu já te desanima com o desânimo do cara. Aí tu já... Não, mas aí, ó, ficar... Aí, na verdade, o cara desanimou. Desanimou de tentar animar o outro. O desânimo, ele é contagioso. Quando nós olhamos para a história que eu li ali, de 12, gente, 10 voltaram com uma mensagem negativa. 10 pessoas. E essas 10 pessoas contagiaram no mínimo 2 milhões de pessoas. Uma notícia que eles poderiam ter olhado para os animados ali, olhado pensando assim, eles falaram isso, mas tu viu Josué e Caleb ali? Foi mais fácil aqueles 10 contagiar todas aquelas milhares de pessoas. E a verdade é que a gente pode desanimar por diversos fatores, por diversas coisas, como eu falei antes. Talvez seja uma decepção que a gente teve com alguma pessoa, com alguém, com alguma pessoa que a gente gosta. Talvez foi o isolamento. A gente ficou tanto tempo... eu já sou meio de não fazer amizades. Eu sou meio na minha. Veio o isolamento, cara, aí foi para botar a tampa do caixão. A crise financeira. Ainda estava conversando com o pessoal ali antes de começar aqui, estava falando sobre o preço das coisas. Eu até falei assim, Nana, negócio é nós mudar de assunto. Porque vai entrar governo, vai entrar crise, vai entrar isso, vai entrar o dólar, vai entrar a gasolina, e não vai mudar nada, a gente só vai desanimar. Então vamos mudar aqui, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre tal coisa. Por quê? Porque a gente desanima. Então pode ser a crise financeira, pode ser o desemprego. Você está tanto tempo procurando um emprego, ou um novo emprego, que você já está desanimado. Pode ser também a questão de enfermidade, gente. Eu conversando com uma pessoa, e ela tem um parente que está enfermo, que está sofrendo. E ela já está desanimada, porque tudo aquilo que ela poderia fazer, eles já fizeram. Eles não, vamos dizer assim no bom sentido, eles não aguentam mais orar. E parece que a coisa não muda. O desânimo pode vir de alguma questão de enfermidade também. O desânimo pode vir por causa da procrastinação, gente. Às vezes a gente é tão procrastinador que a gente desanima com a gente mesmo. Comecei a fazer um negócio, comecei a participar de um grupo de crescimento. Eu não consigo perseverar naquilo ali e... Às vezes é por causa do pecado. A gente tem alguma área de luta, a gente tem algo que a gente luta contra, que quando a gente tropeça, a gente se decepciona tanto com a gente. De novo, meu. Agora que eu já estava conseguindo, eu já estava me libertando disso. E a gente vai e desanima. E 2 erros que a gente comete quando a gente está desanimado. Que normalmente, quando nós estamos passando por um período de desânimo, nós temos a tendência a cometer. E um desses motivos é que quando a gente está desanimado,
nós nos isolamos. A gente procura se isolar. Quando a gente se sente cansado, desanimado, seja fisicamente, espiritualmente, a gente acha melhor se isolar. Então, eu não participo mais do grupo de crescimento, porque eu não quero conversar com a galera, eu até saio do grupo. Eu saio do grupo do WhatsApp ali, eu não converso muito com o pessoal, eu não respondo ninguém, eu me isolo. Porque eu estou tão desanimado que eu não participo das coisas, eu não venho, eu me isolo. E o segundo erro, antes do segundo erro, em Provérbios diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Gente, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Toda vez que a gente se isola, nós acabamos rejeitando as oportunidades de receber bons conselhos. Toda vez que a gente se isola, a chance de a gente vencer aquele desânimo é muito menor. E a outra atitude que nós temos quando a gente está desanimado é a gente se silenciar. Quando a gente se silencia, a tendência é a gente piorar ainda, porque não existe cura. Não existe cura para quem se silencia. Não existe ajuda para quem decide ficar quieto. Cara, então eu estou desanimado, eu estou eu vou ficar na minha, não vou. E aí como é que tá? Estou tranquilo. Conversando com uma pessoa semana passada, e ela disse que estava conversando com um amigo, e ela sabia que o amigo não estava bem, e ela falou assim: como é que tá? Não, tá tudo bem. Como é que tá? Não, tá tudo bem. Mas como é que tá de verdade? Tá me tirando? Tá tudo bem. Tem certeza? E daí disse que a pessoa parou e... na verdade... E daí começou a desabafar. Nós temos a tendência a ficar quieto. O inglês, o americano, é a pessoa... Isso numa pesquisa que eu li uma vez, que é a pessoa que mais diz o... E aí, tudo bem? Não, tudo bem. Automático. A pessoa nem está bem. Está passando por algum problema, talvez até imediato. Foi assaltada ali... Roubaram tudo dela e ela está fugindo. E ela encontra um amigo, ô fulano, e aí, beleza? Não, beleza, tudo bem? Tem a tendência de dar uma resposta automática. Nós temos a tendência de nos silenciarmos. E quando a gente olha para a Bíblia, lá em Tiago, ele diz assim: se entre vocês existe alguém sofrendo, que ele ore. Se tem alguém que se sente infeliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, em nome do Senhor. Então, tem alguém que está sofrendo, que ele quem? A pessoa que está sofrendo, que ele faça alguma coisa. Que ele chame alguém, que ele converse, que ele ore, que ele não fique em silêncio. Gente, nós precisamos falar. Nós precisamos nos abrir. Nós precisamos compartilhar. A gente não vence o desânimo se nós não compartilharmos com outras pessoas aquilo que está nos desanimando. Não tem como. Parece tão simples, né? Mas a gente não compartilha. Desanimar, gente, quero dizer para vocês, faz parte do processo da vida. Todo mundo desanima. A gente olha para a Bíblia e vê homens de Deus que desanimaram. Não tem problema nisso. Talvez você hoje está desanimado em certa situação da sua vida. Não tem problema nenhum nisso. O problema é você se silenciar, você não compartilhar, você se fechar, você se isolar. A diferença entre estar desanimado e aceitar ficar daquela forma, é eu escolher se eu vou compartilhar, se eu vou procurar me envolver, falar, conversar com alguém ou não. Eu vou viver, deixa assim, e eu continuo vivendo daquela forma. E eu quero confessar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês, que talvez seja o sentimento de muitos de vocês aqui. Eu, alguns meses atrás, já tenho orado a Deus, já tenho
pedido para Deus uma direção a respeito dos inconformados, do que fazer. A respeito do sábado e a respeito dos grupos de crescimento que a gente tem durante a semana. Porque eu estou desanimado, eu estou de saco cheio da forma como a gente está fazendo. Grupo de crescimento, talvez você não tenha coragem para dizer, mas você está pensando agora assim, eu também estou de saco cheio de grupo de crescimento. Online, eu não aguento mais, meu. Ô fulano, abre o webcam aí. A pior coisa que tem é tu participar de um grupo online e a pessoa não abrir a câmera. No meu grupo lá, isso aí é proibido. A gente fecha a pessoa ali se a pessoa não abrir a câmera. A gente, por causa da pandemia, isso é natural, é normal, gente. Nós tivemos que nos adaptar ao online, beleza. Aí começou bem legal, isso aqui aí começou a saturar. Nem o dono da Zoom, ele deu uma entrevista dizendo que nem ele aguenta mais usar o Zoom. Até ele desanimou com o negócio que ele montou e está milionário. Faz parte. O que não faz parte é eu estar no grupo de crescimento ali toda semana, mas eu estou desanimado com aquilo ali. Mas eu estou indo, porque senão o Natan vai me mandar uma mensagem aí, meu, não te vejo mais, meu. Ou eu estou indo porque o Eliezer e a Bruna deram uma chamada em todo mundo que ninguém participava. Eu estou desanimado, mas eu também não estou fazendo nada, eu não estou compartilhando, eu não estou dizendo que eu estou desanimado e que tinha que fazer diferente. E isso tem me incomodado, porque eu também estava desanimado. E eu não estava satisfeito com a gente vir aqui para o culto no sábado. Tem um monte de gente aqui, beleza. E sair daqui deu, não, o importante é fazer o culto acontecer. Quando a gente olhava para as pessoas e percebia que tem um monte de gente desanimada. Um monte de gente que não está nem afim. Um monte de gente que nem participa de grupo. Eu estava falando dos que estavam participando. Tem um monte de gente aqui e que não está aqui, que nem participar do grupo participa. Por quê? Porque está desanimado, não gosta mais, está um saco, está um porre. Tem que fazer um negócio diferente, hein? E não participa e desanimou. Líderes de grupo de crescimento que já vieram falar para mim e dizer assim, não aguento mais, meu. Quando é que nós vamos voltar ao presencial? Meu? Não aguento mais. O cara está desanimado. Tem problema nisso? Não tem problema. Se alguém aqui nunca desanimou na vida, vem aqui e nos ensina como fazer isso. O que eu quero propor para vocês aqui, e o que eu vou propor, e o que a gente vai fazer, e quando eu falo a gente, é os inconformados, e aí você escolhe se você é ou não é que a gente não vai aceitar a situação que a gente está. Tá chato o grupo de crescimento? Pode estar chato. Vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente, não vamos aceitar. Levanta a mão para mim, quem estava no louvorzão ontem? Levanta a mão, por favor. Beleza, 89%. Foi uma coisa que a gente fez diferente. A gente já havia feito algumas outras vezes, mas fazia tempo que a gente não fazia. É uma coisa diferente. É ou não é uma coisa diferente? Né? Pessoal mais afinado, pessoal ensaiou melhor. Não, brincadeira. É uma coisa diferente. Galera aqui conversou, tomou um café ali, montou e desmontou, é uma coisa diferente. Eu quero dizer para vocês que nós, como inconformados, você se enquadra como inconformados, a gente não vai aceitar a situação de estar dessa forma. Porque o que o diabo quer é que a gente fique assim mesmo. Vou ir para a igreja, meu. Estou indo para a igreja. Não estou pilhado, não estou. E o tempo está passando, gente. E o slogan que a gente carrega de inconformados, ou o slogan que a gente carrega de ser filho de Deus e de levar a esperança a todo aquele que pergunta qual é a razão da esperança que vive dentro de ti. A gente... E o melhor remédio para o desânimo, é você se levantar e trabalhar.
É você se levantar e não aceitar, dizer assim, vou fazer diferente. Tô desanimado, meu. Não é alguém chegar e te dar ali um tapa ali, porque talvez você vá desanimar ele. É agora você determinar assim, tô desanimado, meu, eu vou levantar e eu vou trabalhar. Josué 1:9 diz assim, Deus dizendo para Josué, quando Josué desanimou, quando soube que Moisés não ia mais guiar o povo, que agora ia ser ele desanimou. Falou assim, tô lascado, meu. Eu não tenho nem competência para isso. Deus diz para ele assim, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te escolhi. Apenas seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por isso eu queria nessa noite desafiar você, a animar você, a desafiar você, deixar de lado aquilo que está desanimando você hoje e fazer diferente. E para isso, gente, a gente vai mudar, como eu falei, nós vamos fazer diferente. Nós vamos trazer algo novo. Porque a gente sabe, eu sei, eu tenho convicção de que Deus me chamou aqui não para brincar de ser igreja, não para brincar de ser crente, não para brincar de ser jovens. Deus me chamou para fazer diferença nessa cidade. Deus me chamou para fazer diferença na vida das pessoas que se relacionam comigo. E eu não posso me desanimar ao ponto de, vamos deixar assim, meu, continua assim, ninguém tá um porre, ninguém tá aguentando mais, mas vamos fazer, meu. A galera tá vindo mesmo. Nós vamos fazer diferente. E para isso, eu gostaria que você pegasse seu celular aí agora, e vai aparecer um QR Code na tela aí, só para vocês que estão aqui dentro. Pessoal de fora não, né, Gisele? Não, mas essa mixaria aí não. Pode aumentar que não... Eu já fiz o teste e não dá para escanear assim. E você vai apontar o seu celular para ali e vai preencher um forms que tem, por favor. Pega o celular aí, preenche o forms. Se você que está em casa e está ouvindo a mensagem, aí no link da descrição tem esse negócio aí, esse formulário, tá? Se você não conseguiu escanear, entra lá no YouTube, bota IBF Canoas, vai no link da descrição do vídeo e ele vai estar lá também, tá? Ali, acesse o formulário, clica lá. Gente, você não precisa botar o nome, não tem campo para botar o nome. Ninguém vai saber que foi você que botou. Preencha com sinceridade o que você vai colocar aí. Tá bom? Se você não entendeu a pergunta ou não sabe o que é, não responde. Pula a pergunta e não é obrigado a responder a pergunta. Preencha isso aí, por favor. Eu vou dar 5 minutos para vocês preencher. Pode botar uma música aí, Leandro. E o pessoal que está assistindo em casa aí, Matheus, se você quiser, preenche o formulário, que está aí abaixo também. Se precisar, entre em contato conosco. Deus te abençoe. E assim que você puder, se faça presente. Porque eu tenho certeza que nós vamos, daqui para frente, vivermos dias melhores. Deus abençoe você e pode terminar a live aí, Matheus. Olá, eu sou a Priscila e você acabou de assistir uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa igreja que é feliz e amiga, você pode participar das nossas atividades semanais, que são totalmente online. Como, por exemplo, os nossos pequenos grupos, onde nós oramos um pelos outros, conhecemos novas pessoas e aprendemos mais sobre Jesus. Para fazer isso, basta que você aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clique no link que você encontra na descrição do vídeo. Vá em Sou Novo Aqui, preencha o formulário e nós faremos contato com você. Viu como é fácil?
E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguardo o teu contato e até logo!